Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros, você está no Jeff Podcast. Hoje, especial, Clube do Livro. Hoje a gente vai entrar numa nova empreitada e, lógico, a gente trouxe aqui o primeiro, tinha que ser de um grande amigo, e a gente vai falar depois dos 10 quilômetros. Então não perca. Jeff Podcast. Turma, vamos lá, projeto novo, Clube do Livro. Eu vou ter que trazer aqui. Primeiro, acho que a gente tinha que começar pelas damas primeiro, né? Com certeza. Então, o projeto do livro, o livro se chama 10 quilômetros. A gente vai falar com o triatleta, escritor, cirurgião plástico, pai, mãe, é tudo. Pai de pet também, né, Euler? Pai de pet. E toda vez, quando a gente começou a pensar nesse projeto novo, o Clube do Livro, a gente começou lá atrás, né, Euler, pensando de alguns livros mesmo que a gente lia, que a gente gostava, que a gente queria trazer, mas no final a gente teve uma grata surpresa que foi no seu livro. Pô, que bacana. E o livro, na verdade, o nome é Depois dos 10 quilômetros. Né? 10 quilômetros é uma marca que acho que todo iniciante da corrida quer bater, né? E no início dos treinos a gente não consegue às vezes nem correr né? Então... E eu queria trazer, né? Primeiro a doutora Juliana Osóris, que é esposa, e eu digo assim, que é um anjo na sua vida e que realmente vai para o céu, conhecendo todo o jeito. É legal porque no seu livro você escreveu o que você era, né? Isso. Explosivo, essa espoleta. Ju, primeiro, obrigado por sair de casa. Segundo, obrigado por quebrar essa dificuldade que você falou, assim, só você para me trazer na frente da tela. Como é que você se sente agora num podcast? Essa pergunta não vale para falar sobre o Clube do Livro. Vamos pular essa pergunta. Olha, do meu lado esquerdo aqui, quando a gente pensou no projeto, eu falei muito pro Euler assim, que era interessante trazer pessoas que participaram, porque só ficar eu e ele tem uma rasgação de 6. Quem não assistiu tem um Jeff Podcast, só eu e ele, que a gente está falando sobre gestão de tempo, está falando sobre triatlon. Então, assim, já está tudo lá escondido. Então, quem não sabe, vai lá, procura. E aí eu falei pro Euler para a gente trazer pessoas que realmente estavam dentro dessa história. E aí a gente pensou no seu nome e a gente pensou no Ayrton também. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz de estar aqui com você no podcast. É uma satisfação, né, estar aqui também com você. A gente já se conhece há bastante tempo, já pedala e corre pela vida. E aqui com ele eu pude acompanhar esses 3 grandes eventos que ele fez. Nós estávamos juntos em 2010, 2015 e agora em 2022. Então eu posso... testemunhar aquilo que ele escreveu aqui. Fez parte da história, né? Fiz parte da história. Na verdade, ele falou 3, mas teve um que ele foi e não correu, fez minha inscrição, e quando ele tentou fazer a dele, não tinha mais. 2014. 2014. Sério, e aí ele foi para Floripa e ficou junto com todos nós lá na mesma casa, e foi também... a minha assessoria toda durante a prova. A Juliana, a doutora, as crianças, a Valéria e o Ayrton. Então, o Ayrton participou dos 4 fulls, né? Já a gente vai conversar sobre... capítulo, Hoje, já a gente vai conversar sobre isso, porque ele passa o livro dele todinho dizendo que ele corria sozinho, né? Mas vamos vai lá. pular esse capítulo do correr sozinho. Pessoal, antes da gente começar mesmo para valer, você que não está inscrito, se inscreva no Jeff Podcast. Se você gostou do assunto, se você gostar do livro também, compre o livro. A gente já fala, no final a gente fala sobre plataformas e tudo como você faz para comprar. Também queria fazer o convite para você se inscrever, manda para um amigo, deixa o like, bota o sininho lá para toda vez que tiver o Jeff Podcast. E eu quero muito que vocês aproveitem o livro. A gente vai fazer só spoiler, mas se você quiser, vale muito a pena. Cara, é um livro que não é por eu ser amigo, mas eu peguei ali em 2 dias, você lê rapidinho. A leitura é rápida, fácil e conta uma história que eu acho que é a história de muitas pessoas de superação. Eu acho que é principalmente de superação. Vamos lá, Euler, você no primeiro capítulo você fala sobre como você começou na corrida, você fala especificamente da corrida de Reis. Como é que foi isso na sua cabeça?
daquele tempo que você tinha passado. A gente, durante a faculdade, a gente larga a mão de muita coisa e a gente para e entra em residência. Como é que foi, primeiro, a pessoa que te instigou para dizer assim, cara, duvido, e quando fala para ti duvido, você vai atrás, né? Na verdade, assim, foi um resgate. Eu inicio o livro, né, com o nome Depois dos 10 quilômetros, porque foi onde eu tive esse insight de dizer, poxa, o que eu estou hoje fazendo, como eu estou me desenvolvendo, está faltando alguma coisa, né? E essa situação do resgate do esporte na minha vida, ela me trouxe outros fatores também. A espiritualidade, a situação familiar, a situação financeira, que eu digo de preparação do meu futuro como médico. E voltando também às origens do lazer, né? Que quando a gente é criança, o que a gente vai brincar? Vai brincar de correr, de se esconder, não sei o quê, mas sempre tem essa atividade física relacionada. E naquele tempo, eu estava com 90 quilos, hoje meu peso é entre 7,3 e 7,4, então eu estava 15, 17 quilos acima do peso. E teve um grande amigo meu que já estava correndo 10 quilômetros, que ele disse assim, o Jairo, né? Ele chegou e disse assim, rapaz, eu duvido tu correr 10 quilômetros. Aí parece que ele foi na ferida, né? Eu já queria voltar para aquilo. E aí eu estava na residência, realmente, eu estava na residência primeiro ano de residência de cirurgia plástica, tinha plantão praticamente 5 dias da semana, estava com uma dificuldade assim, de organizar meu tempo, eu tinha uma dificuldade também de gerenciamento de tempo, e o esporte trouxe todas essas coisas de volta, né? Eu consegui me orientar do ponto de vista de colocar o que era mais importante na minha vida. Então, o que era? Era a minha profissão, era a minha família, era a minha espiritualidade e o lazer. E o lazer veio com a corrida. Aí eu me inscrevi, naquele tempo era uma dificuldade para fazer inscrição, tinha que pegar um boleto na internet, estava começando, ir no banco, mesmo, pagar, né? E aí deu certo, eu corri os 10 quilômetros. Aplicativo de celular para pagar em 2 segundos. Né? Não tinha Pix, não tinha nada, né? Hoje eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente fez o paralelo, eu lembro que assim, a nossa amizade começou na faculdade, há 20 anos atrás, tu tinha uns 15, né? E aí, eu lembro muito que você passou comigo e uma das coisas que você falou que, cara, você era nadadora, você também competia. Como é que foi essa história dessa parada? Porque ele falou que parou... Então, eu nunca parei radical. Eu fui atleta mesmo, né? Fui campeã brasileira 3 vezes. Tem até convite para as Olimpíadas, esse é um capítulo à parte da minha vida. Isso é o teu livro, que a gente volta para o Clube do Livro, ninguém acredita, mas né? eu tenho provas. E aí, quando eu decidi, na verdade, fazer intercâmbio, eu fiz essa parada brusca digamos assim, né, de ser atleta profissional. E aí eu fiz intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, eu já voltei assim, no sufoco de vestibular e pensar já em faculdade. E aí, nesse momento da minha vida, foi o único momento em que eu dei uma diminuída, né, no ano do vestibular, mas nunca parei. E aí, durante a faculdade, confesso que foi em outro ritmo, mas nunca sedentária, nunca sem fazer nada. Sempre tentando fazer alguma coisa. Nunca gostei só de academia, sempre foi esporte, sabe? Vamos lá, vamos nadar, vamos correr, vamos jogar tênis. Era sempre algum desafio. Nunca aquela coisa de academia era uma coisa que realmente nunca me agradou. E aí foi a transição gradativa sempre de tudo, do que estava dando no momento, mas nunca sedentária, nunca parei. Ayrton, vou te fazer uma pergunta que é o capítulo 2. O Euler, ele fala muito sobre a resiliência com a meta. Ele tinha uma meta de 2001, São Silvestre, passou para 2002 e 2003. A sua história dentro do esporte, como é que é se trabalhar a resiliência? Porque tem pessoas que não sabem lidar com isso. Eu acho que o triatleta, principalmente, é um cara que sabe que as metas são difíceis e que, cara, dá, não dá, tem que baixar a cabeça, baixa a bola. Como é que é para você essa resiliência se trabalhar quando a gente se prepara, não deu e vou ter que deixar para depois? O que acontece é que na nossa vida pessoal, profissional e até esportiva, a gente cria muita expectativa sobre aquilo que vai acontecer, aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos atingir determinado objetivo. Né? E nessa vida esportiva, como a gente espelha, a gente vê uma outra pessoa chegando, a gente vê uma outra pessoa conquistando,
nós queremos também ter essa mesma velocidade. Nós queremos, na primeira corrida, já atingir um resultado que nós nem conhecemos, porque só se espelha no outro, né? Uhum. Então, talvez essa seja a dificuldade, porque eu preciso construir um caminho. Eu preciso, aqui no primeiro capítulo, ele já começa dando um spoiler, ele dizendo o seguinte, que para mim ser melhor, eu preciso me preparar. E Sim. essa preparação... É tua, assim, só tua. na vida esportiva, assim como na vida acadêmica e na vida pessoal, ela vem com o tempo, você construindo degrau por degrau. Então, a gente não pode querer pular um andar inteiro. É muito importante você construir esses degraus. Quando você vem construindo os degraus, você vem subindo um de cada vez, você consegue construir essa resiliência, você consegue perceber isso. Agora, quando você dá os saltos, isso fica imperceptível, tá? Você não consegue perceber, e aí você pode cair na questão do desânimo e desistir. Frustração. De frustração, como a gente vê alguns colegas nossos que começaram, viram aquilo, acharam muito bonito, e de repente fizeram uma, duas provas e viram que era difícil. Uhum. É difícil, não é fácil. Só que o bom é o mérito, né? E a conquista que a gente faz disso. Então isso tem que ser trabalhado dessa forma, um passo de cada vez. Euler, e como é que foi a história da São Silvestre? Porque assim, eu até brinco que eu vi outro dia, eu não sabia, não sei se vocês sabem, que muita gente acha que São Silvestre é uma maratona. E que existe no quilômetro 15, tem um pessoal, uns fanfarrões que botam uma placa lá hoje em dia, que botam lá 41. Sacaneando as pessoas que não entendem, dizendo que aquele é o quilômetro 41, quer dizer, só falta um agora, né? Então, e tem uma cervejada e tudo. Mas como é que foi esse movimento? Não vou ser bem sério com você, já faz 2 anos que eu tô querendo ir para São Silvestre, mas São Silvestre, por ser dia 31, necessariamente você tem que levar seu pai, sua mãe, você tem que levar todo. Primeiro assim, você tem que combinar com todo mundo. Para todo mundo topar fazer a mesma ideia, né? Exatamente. Então, em vez de ir pro Nordeste, fala assim, comprar cara, a tua ideia da São Silvestre. Então, assim, em vez de ir pro Nordeste, vamos todo mundo lá para São Paulo rapidinho. Não, mas você pode ir para São Paulo, correr a São Silvestre, dia 1º vai pro Nordeste. Não tem problema nenhum. Mas como é que foi essa sensação, cara, da primeira São Silvestre? Porque, assim, não é a principal prova sobre marca, sobre nada, mas é uma coisa que a gente cresceu assistindo, né, na TV. Tradição, né, cara? Eu acho que a São Silvestre aqui para o brasileiro era uma marca de uma vida nova, né, de um início, de um recomeço, né, então de sonhos novos. Então ficou muito caracterizado que na virada do ano à noite existia São Silvestre em São Paulo. Então eu cresci com a São Silvestre sendo à noite, terminava pertinho da virada do ano. E aí, com o tempo, eles mudaram para que a São Silvestre fosse na parte da tarde do dia 31, né? Até para poder televisionar e propaganda, essas coisas todas, porque o esporte também interage diretamente com os canais de televisão e precisa de fomento, né? Sim, tem que ser, né? Tem que ser. E a São Silvestre, assim, era um marco, porque quem corre 5 quer correr 10, quem corre 10 quer correr 15, quem corre 15 quer ir para 21. Chegou no 21, tu quer ser maratonista, né? Então, quando eu corri os 10 primeiros quilômetros, acho que automaticamente eu já queria me tornar um maratonista, né? Porque eu comecei a ler tudo sobre corrida e na minha primeira prova de 10 quilômetros, eu quase saí de lá sem o pé direito, porque eu comprei um tênis novo, que era para aquele pessoal que tem a planta do pé bem escavada e o meu pé é quase plano. Então aquilo foi doendo. Chegou no quilômetro 7, aquilo estava para explodir, quase que eu corri descalço, né? Aí eu já tinha um pouquinho mais de experiência, já tinha feito longões em Brasília mesmo, me preparei. Já tinha me preparado durante 2 anos para São Silvestre e consegui, naquela época, convencer meus pais de passarem a virada do ano em São Paulo, dentro de uma grande festa. Porque a São Silvestre, cara, quando tu chega lá, eu já tive a oportunidade de correr a São Silvestre sozinho e já tive a oportunidade de correr a São Silvestre com a Juliana. A gente, na segunda que nós fomos, que foi a minha segunda primeira dela, foram 7 minutos para a gente dar o primeiro passo. Depois que deram a largada. Na verdade, eu acho que a São Silvestre é a corrida, assim, que você não vai para fazer pace, não vai para fazer tempo. Você vai para correr, né? Você vai para se divertir. Pelo espetáculo, porque é um espetáculo à parte ali, mas não para fazer. Agora, assim, o que eu vivi na São Silvestre, assim, que às vezes as pessoas
perguntam, já até saiu aqui antes no making of que eu corria só. Não é que eu não estava acompanhado, mas eu corria só porque o treinamento para uma prova de longa distância, apesar da São Silvestre ser uma corrida de rua não tão grande, 15 quilômetros, mas, por exemplo, o que a gente se propõe a fazer hoje, eu, a Juliana, o Ayrton, que o Ayrton é Ironman, eu sou Ironman, a Juliana é meio Ironman, a Juliana já fez 3 provas de meio, então ela sabe o que é se preparar para uma prova de longa distância. Já foi campeã brasileira 3 vezes, também fundista na natação. Quantos azulejos ela já contou. Então, esses momentos de solidão, a gente tem que ter muita determinação, muita disciplina, muita alta motivação e energizado ali para que você cumpra aquela tarefa. E na São Silvestre, eu ainda não tinha encontrado uma outra coisa que eu realmente vivenciei isso na volta da Pampulha, que foi o reencontro com a minha espiritualidade. Então, desse momento em diante, eu comecei a entender que não só a companhia das pessoas que convivem com a gente é importante, mas também essa proximidade do divino que ocasionou a minha descoberta de nunca mais estar sozinho. Porque eu estava com Deus, entendeu? Eu estava em paz. Antes, talvez eu não estivesse em paz de espírito. Então, essa solidão era isso. Ju, aquele cutucão, de repente, para o rapaz dormir no sofá, realmente você acha que a solidão acompanha o corredor? Eu só tô perguntando aqui, tá aberto, o sofá tá em casa, tá esperando ele hoje à noite, porque eu li e falei assim, rapaz, olha, essa daqui eu vou pegar e no o negócio, pé, né? E o negócio vai ferver. Mas aí você tá colocando uma situação distinta, porque como a história ela se desenvolve ao longo de 30 anos, praticamente, quando eu encontrei a Juliana, eu já não estava sozinho do ponto de vista espiritual e eu encontrei a minha companheira de vida. E aí... Nossa! Salvou hoje, vai dormir na cama de... Ei, voltou pra cama aí. Já se salvou hoje. Mas me fale aí, porque assim, quando você escreveu, quem não faz corrida, quem não tá no esporte, não entende. Não entende. Mas assim, eu lembro que pro meio Iron ano passado, eu acordava 4h30 da manhã e correr sozinho, 5 horas. Fui assaltado, infelizmente, 6 horas da manhã. Mas assim, é isso. A sua cabeça é quem faz você despertar a sua cabeça. E suas metas. Suas metas. E aquela história de você correr sem fone, porque no Ironman não pode estar ouvindo música nem nada. Então você tem que, nem que você queira, você tem que começar a aprender a estar com você mesmo. Eu acho que a solidão, que pelo menos eu entendo, é mais uma solidão física mesmo, de não ter ninguém, como tu disseste, acorda cedo e vai só. Mas ali o emocional e o espiritual nunca vão estar só, porque tem todo esse apoio, né, essa rede de apoio para poder você chegar na sua meta. Porque, por exemplo, lembra quando tu estava treinando 4h30, alguém ficava com teus filhos em casa, alguém preparava para levar para a escola, e se não tivesse esse alguém, não tinha como treinar. Então, tudo é assim, né? Para realizar um sonho, que é um sonho da família, porque acaba se tornando da família, a solidão só é física no momento do treino, e às vezes nem tanto, porque acaba que junta os amigos para irem correr, né? O final de semana que é o mais bacana, né? E outra coisa também que eu achei interessante, Euler, mas eu vou perguntar até primeiro pro Ayrton. Sempre que você correu sempre sem fone, porque o Euler fala muito isso, que teve uma hora que ele trocou a música por conversar com ele mesmo. Porque assim, eu tô falando porque assim, eu sempre corria ouvindo música até o dia que eu fui assaltado, 6 horas da manhã, e eu ia ter que continuar treinando, e eu falei, cara, então eu não vou levar mais nada. E eu tive que aprender. Mas é interessante, porque ele corria com música. Eu, por exemplo, a minha vida inteira corri sem música, porque o fone dói muito meu ouvido. Eu já troquei todos os modelos de fone, todos doem meu ouvido, então eu nunca consegui correr ouvindo música. Cheguei no ponto, realmente, essa é a grande verdade. E esse negócio de escutar música, eu sou uma pessoa fora da curva, né? Porque eu me concentro lá, assim, numa corrida, ou então no pedal. Então, o fone de ouvido, ele realmente, ele incomoda. Muito para mim também. E eu fico, assim, ligado no tempo, nas parciais. Então, o fone de ouvido, ele, nesse caso, ele ia me desconcentrar. Então, eu também sempre corri sem fone de ouvido. É muito pessoal. Posso opinar? Pode, vai lá, manda ver. Assim, é engraçado, né? A música sempre foi
algo motivacional na minha vida. Eu acho que porque eu toco, assim, então tem músicas específicas que se eu colocar, eu sei que eu vou tirar uma energia, sabe Deus, da onde, né? Então, o corpo está dizendo que tu não aguenta mais, aí vem aquela música, parece que o teu cérebro diz assim, poxa, tem um pedacinho aqui de energia que eu vou te emprestar. Né? Então, nesses momentos, a música ela vai lá e te facilita a resgatar situações que talvez, se tu não estivesse escutando aquela música, você não conseguisse alcançar. Mas, desde que eu me vi fazendo provas cada vez mais longas e com as limitações e as proibições da utilização de fone de ouvido, principalmente para pedalar, que eu acho que a gente se arrisca, né? Pedalando, escutando alguma coisa, tu não escuta o barulho do carro, tu, né, perde um pouco de atenção. Eu comecei a me treinar para que eu me automotivasse de uma outra maneira. Né? Então, foi nesse momento aí que eu acho que eu cresci do ponto de vista espiritual, sabe? Que eu comecei a conhecer muito a minha mente, eu comecei a conhecer muito os meus resultados físicos, onde é que eu, às vezes, conversando comigo mesmo, eu alcançava aquela sintonia. Parece que é uma frequência que tu entras, um flow que tu consegues, que aí tu começa a conversar mente, corpo. E chegou um momento que isso transpôs a associação mente-corpo e foi mente-corpo-espírito. Então, eu digo que é um walk-talk ali, que eu me conecto, aí eu converso com o Papai do Céu, sabe? Faço as minhas meditações. E talvez seja até uma vascularização maior, cerebral, e aí tu começa a devagar, então, né, pensar coisas distintas. Eu acho que é uma experiência muito pessoal, porque, por exemplo, ele saiu de um outro estímulo para tirar a música. Eu já vim de nada, natação, piscina. É isso que eu ia bater, porque assim, natação inventaram agora que fone para você nadar. Fone. Assim, cara, mas tem um fone submerso. Não, mas eu falei assim, cara, é um momento tão tranquilo, tão legal, porque para mim, a minha meditação é muito mais na natação. Você entra em alfa ali e aí acaba que como eu vim daquilo por muitos anos, então na minha cabeça, fazer o esporte, concentrar, conhecer teu corpo, respiração, tudo, era uma coisa tão natural que eu nunca precisei da música e nunca gostei, porque realmente meu ouvido dói demais com qualquer fone, então eu não tive essa transição de música sem música, de conectar, já sempre fui conectada sozinha, porque eu não tinha outra opção. Fala aí, então. Essa questão da música, né, durante assim, o preparatório para esses treinos, nos treinos de Ironman, a gente sempre escuta alguma coisa, principalmente quando eu estava numa missa, em um momento de meditação. Sim. E aí eu pegava numa música uma determinada frase e escrevia. E essa frase eu colava lá no quadro da minha bicicleta e eu todo momento ia olhando ali. Então eu ia pedalando, de repente baixava a cabeça, você entrava na posição volta aquela memória. Você vê e aí eu ia cantando, cantarolando aquilo ali e também fazendo essa conexão. Essas analogias. Assim, eu acho que, na verdade, todos nós, a gente cria mantras, né? São mantras que aquela repetição, né, parece que ritmada, ela te ajuda a manter o teu ritmo na corrida, o teu ritmo na natação, o teu ritmo na bike, né? E principalmente na bicicleta, porque nas provas longas é o que resta você pensar e não terminar, mas é alcançar a cada momento outro quilômetro, porque se tu pensares, estou aqui no quilômetro 0, falta 180. Pô, fiz falta 179. Nossa, não, essa conta aí, não dá, não. Aí eu penso diferente, eu penso assim, pô, tô no 2, tô no 3. Quando eu chego no 90, eu digo, pô, só falta 89. Né? Então, eu vou me enganando. Você vai partilhando, você vai quebrando. Já fiz um texto, já fiz um... mas já passa rápido. Passa rápido. Não, gente, não tem como passar rápido em nenhuma hipótese. É concentração e cabeça. Não, mas o pior que, assim, a primeira hora, eu acho que é a hora que passa mais rápido. E a última é a pior, porque tu diz assim... Tá chegando. Tá chegando. Ainda não chegou. Aí pensa assim, ainda faltam 42. Aí a gente lembra dos filhos da gente atrás do carro falando, papai, a gente já tá chegando? É o do burro do Shrek, né? Falta muito. Mas olha esse negócio de... É engraçado, ela falou uma coisa que eu não penso na hora da bicicleta. Né? Pô, ainda faltam 40... Não. Pra mim, eu saí na natação, eu tenho que terminar a natação. Eu saí na bike, eu tenho que chegar da bike. É uma coisa
Uma coisa de cada vez, né? entendeu? No teu capítulo 4 tem uma coisa muito interessante que eu acho que é o brio que todo mundo tem. Que foi a hora que olharam pra você e falaram assim, rapaz, você tem jeito pra triatlon. Cara, quando fala isso com a gente, né, bicho? A gente fica assim, ó. Eu falei assim... né? Comigo, Fazer né? teatro. O Ayrton foi pro teatro. Isso embriaga um pouquinho. Foi mais ou menos isso. Fala assim, cara, eu tô indo bem, tô melhorando, tô no esporte. E de repente alguém fala, putz, cara, aqui você tem jeito. Rapaz, olha, engraçado, né? Esse meu amigo, o Paulinho Gesta, foi uma pessoa diferenciada que eu encontrei também, né? No momento, ele me procurou para a gente solucionar uma situação dele, que ele foi ex-obeso, perdeu peso sem cirurgia, né? Perdeu muito peso e depois fez várias cirurgias plásticas para recompor aqueles excessos de pele, e eu acabei passando por essa fase. Uhum. E depois ele me levou para o triatlon, né? Então ele me levou para uma trilha meio maluca, que a gente fez 100 quilômetros, rapaz, num barro, numa ladeira maluca, assim. E no final da trilha a gente tomou banho no igarapé, sabe, assim, parece que lavou minha alma, porque o meu anjo da guarda estava pendurado em alguns frangalhos. Aí quando lavou a alma, parece que o anjo da guarda voltou. Eu nunca tinha feito uma trilha tão grande, e depois desse dia ele já tinha corrido comigo, a gente foi fazer essa trilha de bicicleta, ele disse assim, poxa, tu leva jeito pro triatlo, né? Tu corre bem, tu pedalaste aqui uma distância grande, pô, tu podia fazer uma prova. E aí, por intermédio dele, eu entrei em contato com o Márcio, ele me falou para eu entrar em contato com o Dalton primeiro, depois eu falei com o Márcio, e aí eu descobri o mundo do triatlo. Eu saí da corrida e descobri o mundo do triatlo. E fiz a minha primeira prova tipo esse meu primeiro triatlo. Uhum. A gente fazia o fast triatlo, né? Que é você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5. E o Paulinho, eu nadei muito parecido com ele, mas na bicicleta ele pedalava muito mais do que eu. Ele pedalava muito bem na época. O Paulinho veio a falecer, sempre envolvido com esporte, paraquedista, fazia tudo, né, Ayrton? Sim. Né? E aí na corrida, como ele já tinha sofrido um acidente de paraquedas, ele estava com a perna ainda em recuperação, aí eu passei dele, aí ele disse, pô, bicho, tu já tá me passando, aquela brincadeira. E nesse dia, foi engraçado também, Ayrton, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma bicicleta de triatlon. O Dalton participou, ele tinha uma Equinox 5, eu acho, aquele início. Isso, e aí, uma da Trek, e ela era toda de alumínio com garfo dianteiro de carbono. De carbono e roda zip. E roda zip também. Sensação. A sensação era o auge. Era o auge. Naquela época era o... Eu acho que foi 2006 essa prova, na Ponta Negra, e foi o dia que eu conheci o Márcio, né? E aí... A prova sendo final de 2006. Porque em 2007 eu fiz a minha preparação para maratona, que eu falei para o Márcio que eu queria ser maratonista, que eu ainda não tinha sido. E foi o ano que eu conheci a Juliana, 2007. Aí mudou a vida dele. Aí mudou minha vida. Graças a Deus, né? Tinha que ter. Ele que saiu do sofá hoje. Virou a chave, né? No capítulo 5, ele fala sobre Pirassununga, que foi a primeira loucura lá, conta uma história legal, toda, loucura foi de levar... todo mundo, dele e minha, né? Eu achei o seguinte, cara, que roubada, porque assim... Quando ele foi pra trilha sozinho, o problema é dele, né, cara? Que ele vai, faz a trilha. Chega... Agora, pô, te botou na roubada lá de Pirassununga. Como é que foi estar nessa primeira viagem dele? Porque, assim, uma coisa é você viajar pra correr que você leva só o tênis, né? E a outra coisa é quando você vai pra... Não, e o pior dessa viagem, a gente ainda dividia a mesma bicicleta, presta atenção. Eu vi que fez um bike fit pra ti, e faz pra ele, aí tu vai, depois tu volta e me traz aqui. Ainda pedalei com a sapatilha dele enorme no meu pé, é uma aventura total. Corria no meio da cana, lá do canavial, sozinha. Chegava uma hora que eu dizia, nossa, tô perdida, acho que eu não tô na prova. Não, mas foi legal também, porque essa situação, nós aproveitamos
a ida para Pirassununga para parar na cidade da avó avó dela. da Eu Ju. li isso, cara. Achei bacana. Eu falei Rapaz, assim, e cara, lá aproveitaram perto, tudo, mano. Tá onde- ali, vai. Onde o meu pai nasceu, Nasceu, numa é cidade de verdade. 3 mil Bacana, cara. habitantes. Ele nasceu em casa e a gente foi lá ver minha avó que morava lá. Muito louco. Como Que é o nome da bacana. cidade? Trabiju. Trabiju, ainda é Trabiju, francês. Legal. Desculpa aí, tá? Trabiju. E assim, nós dormimos as primeiras 2 noites em Trabiju, depois nós fomos para Pirassununga, não tinha onde dormir. Daí nós dormimos em Araras. Verdade. Eu Até vi hoje que é você do bateu mesmo lá. Meu amigo! Não, eu achei legal, assim, cara, super organizado, né? Super. Tipo assim, vamos chegar lá, galera, olha, a Eu cidade cheguei, é eu quero pequena, dormir, né? Não a cidade é tem onde pequena, ficar. deve ter uns 3, 4 pousados. Falei assim, E cara, olha olha, lá. e aí, tá pronto? Não Não tem tem, nada, não tem. volta para Araras. E aí, no sábado que nós chegamos, a Juliana competiu à tarde. Nessa situação, Nessa situação, a bicicleta grande, sapatilha grande, mas deu tudo chuva, certo. O Jairo, canavial. o Jairo, meu enfermeiro, ainda passou lá. Nós fomos buscá-lo na Rodoviária. rodoviária. Caramba, Muita E aí aventura. ele foi para o outro dia para essa primeira prova de uma distância de um meio Ironman. Sabe o que eu me Né? lembro? Muito engraçado. É. Muito experiente, né? Ele vinha pedalando com a perna aberta. Tá. E eu só olhava assim quando ele passava. Fecha a Ei, perna! ei, tá com a perna aberta. Ei, calma, fecha a perna. É, Ju, quando tu escreveu isso, eu fiquei. Minha cabeça era ver o Euler, bicho, com as pernas assim, ó. Cara, muito engraçado. Parecia um sapo. Tá. Mas o que eu acho engraçado também é o seguinte: ninguém nunca pedalou de perna aberta. Só eu, né? Só eu que Não, pedalava. mas a gente não pode perder a a gente- oportunidade, Não, pô, pelo né? amor de Deus. Tá lá no livro, a gente levantou, né? Isso acontece justamente porque na bicicleta. O bike triatlo, fit perfeito daquele. Você vai para uma posição aerodinâmica, então você praticamente deita sobre a bicicleta, você fica ali quase que paralelo ao chão. Então tem uma compressão abdominal e aí você resolve isso como abrindo um pouco A perna. Esse eu respiro É. melhor. Pra ver se É, respira melhor. ou eu respiro de perna aberta ou não termino porque eu não É, consigo ou então eu respirar. não consigo pedalar. Mas depois, com o tempo, você vai se adaptando e você consegue fazer essa correção. Aí faz um bike fit melhor, com uma bike Também. melhor, uma sapatilha melhor. É assim, adequado. né? É. Com o tempo também, né? Tu vai perdendo peso, né? Sim. Aí, Eu lembro que as primeiras provas que eu fiz, era a dificuldade de ficar ali clipado era grande. E você emagreceu, a coisa encaixou. Ajusta mais, né? e Ah, assim, com certeza. o engraçado é que a minha bicicleta, ela foi ficando mais veloz, né, Ayrton? Mas é porque era mais fácil eu perder peso do que tirar peso da bicicleta, né? Eu lembro aí do que quando uma vez que eu falei pro Márcio, falei, Márcio, eu tô querendo trocar minha bicicleta. Eu tinha uma de alumínio grande. Poxa, eu vou comprar tal por causa do peso, não sei o que. Aí ele vira pra mim e falou, cara, perde 5 quilos, bicho. Não precisa não gastar troca esse de dinheiro, bicicleta, né? não. Espera mais um pouquinho. Resolve mais. Mas É olha, isso o mesmo. engraçado também dessas brincadeiras todas é que a gente vira um pouco mecânico, né? É porque tu tem que montar a bicicleta, tem que desmontar a Aprendi a bicicleta. trocar pneu, né, Ayrton? É. Que o Ayrton me ensinou antes de uma prova. Aprende a trocar pneu. Aí, uma besteirinha no câmbio, você já consegue ajustar. Né? Quando eu estava muito enrolado assim, eu ligava mesmo pro Ayrton, que o Ayrton saca muito de mecânica e de bike, né? Bike fit é com ele mesmo. Acho que o melhor bike fit do norte do país é com o Ayrton. Né? Pena que ele não tá mais assíduo para fazer os bike É, a fits, gente tem né? que programar, Trabalho, né, Programar, cara? né? Virou empresário, aí agora tem outras prioridades. O Euler, no teu capítulo 6, cara, você vai falar ali sobre Cancún, que eu fiquei imaginando assim, graças a Deus, o cara te tirou de Pirassununga e levou para Poxa, Cancún, pelo menos, né? Da é. próxima vez foi melhor. Evolução. Mas você fala muito sobre a tríade do tempo, que foi... você é um cara que eu mais conheço, que fala muito sobre gestão de tempo. Aprendi com você muita coisa nos nossos pedais. Foi você quem mais me ensinou como gerir meu tempo. E você fala muito sobre isso com os alunos, com todo mundo que chega ali perto de você. Não tem como. Como foi que entrou na tua vida essa parte de gestão? Foi no esporte? Foi lá no militar? Foi na faculdade? Onde é que você começou a ter noção da tríade do tempo? Olha, eu acho que o esporte ele te disciplina, né? Ou você arranja um momento para fazer aquilo que te faz feliz, né? E que você tem prazer, e ao mesmo tempo, nessa disciplina, você aprende a dizer não para algumas coisas circunstanciais.
Então, o que aconteceu na minha vida ao longo do tempo e ao longo das metragens, assim, dos quilômetros aumentando em distância das provas de corrida, depois das provas de triatlon? É que ou eu me organizava do ponto de vista de tempo, ou eu não ia conseguir cumprir as minhas várias funções. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eleger o que era importante para mim, que era a minha família, o meu trabalho, a minha espiritualidade e o meu lazer. E dentro do lazer era o triatlon na época. E aí eu comecei a ter algumas situações que eu disse assim, se eu não botar isso aqui escrito numa tabela, numa agenda, eu vou me perder durante o meu dia, porque eu tenho que exercer várias funções. Então, eu digo para mim assim, que eu tenho que ter umas 5 coisas para resolver no máximo por dia importantes. Porque, numa eventualidade ou outra, vão ter as urgências e também tem situações circunstanciais que é o que eu geralmente digo não. Por exemplo, se hoje tu chegares para mim, Euler, depois daqui do podcast, vamos tomar um chopp, eu vou dizer, poxa, Jefferson, eu não consigo porque hoje é aniversário do meu filho e 7 horas eu tenho que estar em casa com ele, eu tenho que estar com a Ju, a gente tem que organizar isso. Então, eu aprendi a dizer não de uma maneira educada, mas sem prejudicar o que eu tinha que fazer de importante. Então, com certeza, o esporte foi fundamental para eu ter esse alicerce de conceituar o que era importante para eu ser feliz. E quanto mais didático eu for comigo mesmo, do ponto de vista dessa eleição do que me faz feliz, eu vou continuar alegre e continuar desempenhando as funções que eu me proponho a fazer de uma forma maestral. João, uma coisa que eu queria te perguntar, depois que eu li já conhecendo, falando sobre o treino de tempo, mas assim, eu vou me colocar também como marido. Às vezes a gente vem over. Teve algum momento que você teve que saculejar o Euler e dizer assim, cara, calma aí. Já tá passando do ponto. Vários. Essa brincadeirinha aí de você já tá legal, mas, cara, vamos... Menos. Menos. Várias. Já aconteceu? Já. Ano passado, em específico, foi, eu acho que o pior de todos. Porque ele tava mais focado de todos, queria baixar o tempo e tava muito chato. Ele passou do ponto, mas aí a gente volta pra realidade depois que acaba o Ironman. Eu perdoei só durante o tempo do Ironman. É porque, na verdade, começa a ficar cansativo para todo mundo. Ai, vamos sair. Sobrecarrega, né? Eu não digo nem tanto a questão da rotina da casa, mas é mais o emocional e o social. Tipo, vamos sair para jantar? Não posso porque eu tô de dieta. Vamos para o aniversário, não sei de quem, não posso porque eu tô de dieta. Sei lá, dormir. Tenho que dormir. Aí não existe mais nada, porque treino sábado inteiro de manhã, de tarde tá morto, aí de noite quer dormir cedo, porque no outro dia tem mais um treino longo. Aí chega uma hora que tu diz, opa, tá bom. Aí, então, maior mentira do triatleta é assim, não, eu vou treinar amanhã cedo, e aí o dia todo é teu. E aí o cara chega e não dá mais pra nada, é verdade? É verdade. É mais ou menos isso. Ele pega um treino de 5 horas de pedal, quando ele vem Não, calma, 5 horas de pedal, mais não sei quantas horas de corrida, mais a resenha de depois, mais o gelo. Se não tiver resenha, eu nem vou. Não, isso aí ele tá calculando 5 horas e 40 de treino. Falta tu chegar lá pra onde tu vais, né? E voltar pra casa. Voltar pra casa e quando tu chega em casa, tu não tem direito de estar cansado. Ei, vamos pra tal lugar assim, Mas assado. não falou que ia acordar cedo, que era pra ficar. Não, eu mato logo ali cedo, aí eu tenho um dia todinho com a família. Ei, né? Rapidinho, só te interrompendo aqui, mas de uma forma específica, tu falaste dessa prova de Cancún. Cara, Cancún, ela foi assim... Foi um divisor de águas para mim do ponto de vista de dizer assim, eu quero brincar disso, a Juliana vai ficar com raiva, mas eu vou fazer da melhor maneira para que eu tenha desempenho. Porque se você não tem constância naquilo que você se propõe a fazer, você acaba sendo um brincante, você não se torna um atleta, não é isso, Ayrton? Sim. Né? E naquele momento de Cancún, eu me senti no fundo do poço, porque eu achava que eu estava num outro nível, num outro patamar, né, como a pessoa fala, e aí eu acordei para uma realidade que ou eu treinava ou eu não ia conseguir bater as minhas metas que eu me impunha. E tem muito isso também, né? Eu sou uma pessoa que é 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero ter a minha meta, individualizar aquilo que eu quero
me planejar, me organizar para eu poder executar de uma forma tranquila e dentro daquilo que eu me planejei, né? Meninos, eu vou fazer só uma pausa aqui e falar sobre a Vacinar, que está Opa, patrocinando aqui comigo. o podcast. Não, e importante, que a Vacinar está cuidando de Manaus e da nossa família também. Muito eu passava aqui, olha, tem um presentinho para vocês. obrigada. Opa! Da Mandinha, do Tiaguinho. Tá aqui. Esse aqui é pode, não, isso é pega dá o pra seu, ele, pega eu aqui. pego Já o meu. abri. Pode Então, abrir? Pode, é para abrir. Presente quando a gente Por ganha, favor, me ensinaram eu- que tem que abrir. Eu acho super deselegante você ganhar um É. presente, então a Vacinar Olha que está cuidando de legal. Manaus. Eu sempre estava falando muito das crianças, até porque agora, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei 584/2021 que fala que as pessoas, quando vão fazer a matrícula dos filhos da gente, você precisa estar ali com o cartão todo em dia ou, no máximo, em 60 dias colocar. Até porque a gente passou na pandemia, legal, hein? precisa muito... Porque as pessoas tá aqui, esqueceram ó. um pouco as vacinas normais, sabia? Esqueceram. Mas É. é importante também Eu esqueci a falar... minha. É, As minhas. não, é importante falar o seguinte, a gente está falando muito da lei por causa da molecada, mas a gente tem que colocar a nossa também em dia, porque paramos. Tem, quando falou sobre Cancún, a gente, as viagens internacionais precisam Sim. algumas, febre amarela, então assim, todo mundo tem um QR Code aqui em cima da Vacinar, bate lá, conversa com o pessoal. Outra coisa importante, Ah. eu sou ginecologista, atendo muitas adolescentes e elas todas precisam atualizar cartão de vacina. HPV vai HPV chegar agora até que já uma... está na campanha nacional, mas tem Aham. várias outras de meningite, várias outras que elas têm que revacinar na adolescência e que acaba que elas começam a ir no ginecologista e fica como nossa função orientar. Entendi, então Importante. vamos lá. Ah, assim, uma coisa legal também que você falou é que o triatlon, ele te favorece assim, conhecer o mundo, se você quiser, porque Sim. tem prova todo final de semana ao redor do mundo e isso que é legal, você se programar. E aí, às vezes, a viagem, ela se torna também um momento de férias em família, Sim. né? Só que, às vezes, você indo para o mesmo lugar toda vez, a família fica meio brava. Bora mudar, né? Bora mudar. Rapaz, agora vamos chegar no capítulo 7, que eu acho que assim, o capítulo 7, para mim, eu já conhecia a história, a gente já tinha conversado. E é o marco, realmente, que foi a primeira vez que o João ficou doente. Você para ali tudo. E assim, eu me vi como pai naquela situação de para a vida. Tenho que segurar, mas eu tenho que sustentar. Eu tenho que estar presente, mas eu também tenho que estar ausente para poder que as coisas aconteçam. E teve um momento muito bacana que você falava que é o seguinte, você corria para ficar bem. E eu lembro que, lógico, não tenho nem como dar uma proporção para isso, mas eu lembro muito bem que do momento que a gente teve o Covid, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, muitas coisas, então assim, não entrava dinheiro lá em casa, e aí eu tinha uma secretária em casa, eu tinha uma babá, eu tinha secretária no consultório, não tinha de onde entrasse, zero. E aí como é que você leva isso tudo? A gente pensou em um momento e, poxa, será que alguém a gente vai ter que dispensar? Mas a gente sabia que essas pessoas também eram rimo da família delas. Então, assim, as pessoas vêm, e é uma crueldade, porque as pessoas não se colocam no tempo, e falam assim, pô, teu filho ali, você vai botar um tênis, tu vai correr. Cara, e se não fosse aquela corrida, você não ia conseguir estar bem em momento mais nenhum, não foi isso? Na verdade, Jefferson, assim, esse ano assim foi um ano muito delicado assim da minha vida, né? 2008 para 2009 foi quando a gente teve o diagnóstico, né? No finalzinho do ano, e no início a gente foi direto para Campinas. Mas olha, vale ressaltar que a medicina aqui de Manaus fez o diagnóstico todo. Na época tinham 2 tratamentos que poderiam ser feitos, o tratamento que era feito a nível nacional, mas tinha esse tratamento do Boldrini, que era uma das propostas para que se fosse o tratamento para leucemia linfocítica aguda a nível das Américas. E aí a doutora perguntou se a gente queria tentar esse tratamento, que já estava na fase final da experimentação e já estava virando protocolo. E a gente, pô, é o que tem de melhor, então bora pro Boldrini. Então, da noite pro dia, eu com apoio
da minha família como um todo, digo meus pais, a Juliana e da minha sogra, dos tios da Juliana de São Paulo, a gente mudou de um dia para o outro para Campinas. Chegou em Campinas, primeiro dia no hospital, internação, o João Vitor já ficou lá para fazer no primeiro dia já a primeira quimioterapia. Cara, é 180 graus de mudança, né? Mas não é uma mudança para melhor, né? É uma mudança que tu não sabe para que é, né? Assim, e tu inverter a cronologia natural da vida, assim, com o passar dos tempos, é natural que os mais velhos vão primeiro, né? E você inverter essa cronologia, assim, o teu filho ir primeiro que você, aquilo mexe muito com você, né? Assim, e dentro do esporte, eu acho que na época eu tinha feito a inscrição para o Ironman Brasil 2010. 2010. Foi 2009. Não, mas em 2009. 2010 já foi a segunda vez, não? Que ele estava doente? Não, 2016. não. Foi a segunda vez. Foi 2010, foi a primeira. Foi no final de 2009. Na Corrida da Cachaça de Isso, 2009. de 2009. Sim, dezembro de 2009. Dezembro de 2009 nós diagnosticamos e ele começou o tratamento em janeiro de 2010. Foi isso mesmo. E aí, rapaz, eu tinha me proposto a fazer esse Ironman e esse Ironman me ajudou muito. Porque eu ficava 7 a 10 dias lá com ele durante o mês e eu voltava para trabalhar aqui porque eu tinha que pagar as contas de lá e daqui, né? E aí eu tinha que treinar para o Iron. E aí eu comecei a organizar cada vez mais essa estruturação de tempo, de gerenciamento. Uhum. E na hora realmente da corrida, principalmente, é que a bicicleta, às vezes, eu fazia estacionada em casa, no rolo, eu estava em casa, então, mas a corrida era um momento que eu conseguia ficar 1 hora assim, pensando em como eu poderia melhorar as situações para os meus filhos, para minha família, para os meus pacientes. Já ia me organizando assim para frente, quando é que eu ia voltar, o que eu precisava fazer, quem é que vai ficar em Manaus, quem é que vai ficar lá em Campinas. Então, acho que na verdade, eu conversava com o Papai do Céu, brigava com o Papai do Céu, não aceitava aquela situação, mas de um momento para um outro, assim, aquilo me acalmou. Porque não adiantava eu brigar. Eu tinha que estar presente no momento que eu poderia estar presente, e nos momentos que eu estivesse ausente, eu tinha que estar presente em espírito, ou num telefonema, ou numa palavra, ou numa fotografia. Então era assim que eu convivia. O João era muito pequeno, o João estava com 6 anos. Ele, graças a Deus, não entendia algumas situações. Tinha muita dimensão do tempo também. Não tinha muita dimensão também até da doença. Né? Não tinha muito esse esclarecimento. E eu acho que isso facilitou um pouco o tratamento dele e acalmava assim, o nosso espírito, porque, apesar do sofrimento físico e mental, aquilo, acho que a agressão, claro, era no corpo dele, mas talvez não tanto na alma. Mas para a gente era no corpo dele, mas era a nossa alma que estava ali recebendo aquela informação, né? E a Juliana foi fundamental para me apoiar. Né? Ju, como é que foi? Porque nesse turbilhão, eu passei por uma outra coisa com minha esposa, mas assim, é engraçado porque a coisa assim, primeiro que a gente não tem direito de chorar. Não. Segundo, a gente tem direito de pensar. É tudo... É react, assim, né? Reage, assim, faz reage, isso, faz aquilo, vai no piloto automático, organiza, porque assim, depois é que eu vou entender o que está acontecendo. Depois né? A gente pensa, né? Depois eu vou entender. Foi isso. Na verdade, é interessante essa história até do diagnóstico, porque eu digo que eu sou muito chata, sou muito cri-cri. E quem ficou enchendo muito o saco para levar o João para fazer exame fui eu. E eu fiquei, aquilo me consumia assim... Uns 2 meses antes eu dizia, o João não tá legal, o João tá com uma cor estranha, o João tá cansado. E o quadro clínico dele, né? Porque assim, a gente não vai imaginar nunca que vai acontecer isso, porque não é uma coisa comum. Não. Mas o quadro era todo, né? Era, e aí assim, no dia que eu bati o martelo e falei assim, precisa levar o João amanhã
para fazer o exame foi no dia 25 de dezembro. Foi. A gente estava indo a pé da casa do meu sogro para a casa da minha mãe, dentro do Jardim das Américas. Era, sei lá, 2 quarteirões. E no meio do caminho ele pediu colo. Tô cansado, tô com frio. Sol de 3 horas da tarde em Manaus, menino com frio, cansado. E aí eu me assustei, peguei no colo e tal. Chegou na casa da minha mãe, eles foram para a piscina. E ele não conseguia ficar de frio. Ele saiu com dor no osso. Aí ele saiu com dor, tô cansado. E assim, naquela época não tinha celular com foto, assim. Eu tinha uma máquina, sempre gostei muito de foto. E eu tinha uma máquina digital profissional. E comecei a olhar foto de curiosidade só, assim, de uns 2 meses antes. E quando eu olhei a cor do João na foto antes, que eu olhava a cor do João, aquilo me deu um desespero. Eu deixei o João na minha mãe e voltei correndo para casa dos pais dele. Falei, olha, é o seguinte, alguém tem que levar o João amanhã para fazer exame. Porque ele tá cansado, ele tá com frio, num calor de 3 horas da tarde, e a cor dele tá estranha. E daí surgiu, dia 26 de dezembro, um diagnóstico de leucemia. Ayrton, você como amigo, cara, porque, assim, nessa passagem de 2010, eu não tinha intimidade com ele, a gente era professor da universidade junto só, a gente não tinha essa amizade que a gente tem hoje em dia, mas eu só lembro que, assim, veio o diagnóstico e a gente sentou e falou o seguinte, cara, o Euler tá fora, e a gente vai segurar o que a gente tiver que segurar. Que ele vá e o dia que ele tiver que voltar, que ele volte. Mas que era uma das coisas que, assim, a preocupação nossa era o seguinte. Cara, vai tranquilo. Vai tranquilo. Não se preocupa com isso aqui, não. Isso aqui a gente resolve. Você tá entendendo? Como é que foi pra você, cara? Porque você foi parceiro de treino, parceiro de tudo, né, cara? No dia do diagnóstico, nós estávamos comemorando, né? Ninguém esperava, ninguém sabia de nada, então a gente estava na Corrida da Cachaça, a primeira Corrida da Cachaça que a gente fez. Foi. E eu lembro muito bem da gente ir passando por frente do Jardim das Américas, antes da entrada do jardim, o telefone toca. É o pai dele, né? Imediatamente, e ele fala assim, meus amigos, olha, eu vou ter que ir para casa, porque meu pai me ligou, meu filho está doente, vocês continuem. Então, a gente não sabia, a gente não ficou sabendo o que era. O pai dele não deu a notícia para ele, pelo telefone, só chamou. Então, nós seguimos, ele entrou e nós retornamos. E ficamos sabendo disso, acho que no fim do dia ou no dia seguinte, quando a gente trocou mensagem, trocou contato, a gente ficou sabendo do diagnóstico, né? E aí a vida dele mudou toda. Ele teve que realmente fazer isso aí que ele acabou de relatar, teve que montar toda uma estrutura para se mudar com o filho para Campinas e iniciar um tratamento. Né? E aí ele ficou nessa de vai e volta, um fim de semana aqui, um fim de semana lá. A gente se encontrava a cada 15 dias e fazia algum treino coletivo, e ele ficou assim bem afastado. Eu lembro que nós fomos, acho que umas 2 vezes, fazer um treino longo em Figueiredo, e lá tem uma situação engraçada, né? De onde surgiu o Dr. Bactéria? Eu assim, terminava os treinos exaustos, né? Assim, desidratado, com fome. E aí cansado. A gente chegou assim, tinha um boteco lá, um bar, e lá tinha um negócio de um bolo daqueles com bolo formigueiro. Confete, bolo formigueiro. Aí eu olhei assim e disse, esse bolo aí, não, esse bolo tá aqui, assim. Aí o Euler olhou, rapaz, tu vai comer um negócio desse aí? Doutor Bactéria. Come omelitos, porque estava lacrado, né? Tu vai comer esse negócio aí, isso aí tá cheio de bactéria. Não, e mas aí, todo esse turbilhão, né? O cara ele vai ganhou esse, eu não sei se a Juliana lembra, eu tava lá. Essa e tinha tido maior chuva, lembra? A gente eu já era o Dr. Bactéria nessa época. Só confirmou. Não, mas nesse dia eu disse assim, rapaz, tu vai comer esse bolo, esse é um bolo formigueiro, porque era só formiga, velho. Mas ele nunca gostou de comer em nada na rua, e a gente é o rei de comer na rua. Então é uma delícia. Eu imagino. Eu também, olha, morava em Recife, no centro de Recife, adoraria. Na Ponta Negra. Pois que era cheio de bactéria, de fungo, de protozoário. Aí ele come cascalho da rua, broa da rua e fica louco. Mas aí depois que come qualquer coisa, não passa bem, porque o estômago dele não está acostumado com todas as bactérias. Euler, capítulo 8, você fala de novo, já é o Ironman já de Fortaleza, que eu acho que, cara, foi... Horrível. Esse eu lembro só dos vídeos que a gente na universidade, quando na faculdade a gente dava aula para os calouros, e esse vídeo foi o que fez eu vir pro triatlo, na realidade, de tanto assistir e dizer assim, cara, eu vou fazer não é isso possível, um dia eu vou estar lá. Mas você fala ali sobre o retorno da doença, porque eu acho que assim, pior do que a primeira vez é você
Cara, fala assim, Encarar putz, de papai do novo, céu, né? tudo de novo, papai do céu. Como é que foi isso daí? A história de você raspar o cabelo também? Pra ter... Assim, sabe, Jefferson, acho que a gente, às vezes, tem que ser resiliente na vida mesmo, né? Às vezes você reclamar e não ter uma atitude, não vai resolver, né? E às vezes você, com atitude, se ela não for positiva, também não resolve. Então, se você tá no calor, te abraça com o sol, né? Assim, né? Nós estávamos, na verdade, numa viagem, eu, a Juliana e as crianças. De novo a chata viu alguma coisa estranha. Aí a Juliana viu uma coisa estranha, me chamou. Aí a gente perguntou, pô, desde quando tá assim, assada? Já tem um tempo, não sei o quê. E nessa mesma viagem, o Euler Neto já era nascido. Já. O Euler Neto já estava conosco. Nós já éramos uma família realmente... Ela já tinha 1 ano e meio. Já era uma família em si, né? Eu, a Ju, o João, a Lara, o Luca e o Euler Neto. Então, o elo de tudo é o Euler Neto, né? Com certeza. E aí, rapaz, as crianças muito felizes, acho que a gente estava em Cancún. Mas só passeio dessa vez. Era só passeio. Por favor, né? Por Sem favor, treino, sem né? treino. A gente treinava, a gente corria, mas não tinha bicicleta, nada, só era brincadeira. Eu não tinha abandonado o triatlon de forma nenhuma. E aí o João Vitor teve um aumento do testículo. Um dos testículos dele estava muito maior que o outro. Mas muito. Assim, 4 vezes maior. E aquilo na cabeça, putz, grilo, que é isso, que é isso? Faz ultrassom, faz não sei o quê. Não, pode ser isso, pode ser aquilo. Vamos para São Paulo, fomos lá para o Boldrini. Diagnóstico, recidiva testicular da doença. Qual é o tratamento? Tudo de novo, mais radioterapia no testículo cerebral e intratecal, né? A medicação tinha que ir para dentro do sistema nervoso. Rapaz, bicho. Aí aquilo foi difícil de engolir, sabe? E ele já questionava, né? Porque aí ele tinha 11 para 12. Aí ele já perguntava, pai, eu vou morrer. Puta, Ele já tinha medo naquela época. E aí, assim, como a gente já tinha vivido aquilo, a gente tinha noção do que a gente ia passar, né? E foi um momento, assim, que todo mundo apoiava a gente nem pedia mais apoio, nem pedia. As pessoas já vinham para ajudar, o pessoal do triatlon, o pessoal do hospital, o pessoal da universidade, em família, todo mundo ali hiper unido para dar o conforto para o João. E ele passou 8 meses de novo lá, implantou um bóton assim, né, para poder fazer a quimio, porque ele já não tinha muita veia por conta da quimioterapia anterior. E o João sempre foi muito mignon, né? O João miúdo. Ele era miúdo, assim, e aí meio fragilizado também, já com aquelas outras situações. Ele estava quase 5 anos já para dar diagnóstico de cura e recidivou. Mas, sabe, assim, ao mesmo tempo que foi aquele baque, eu acho que todo mundo se uniu de uma forma tão bonita que a gente conseguia ter alegria naqueles momentos que a gente estava com o João. Então, proporcionar para ele todos os momentos felizes, porque eu queria ver o João Vitor sorrindo, não chorando. A gente chorava mais longe, né? Então, quando é que eu chorava? Quando eu ia correr. Aí, de novo, o triatlo me salvou, né? Então, de novo, a gente tinha que ter uma válvula de escape. A minha válvula de escape, o que era? Quando eu estava em Manaus, era tocar violão, tocar guitarra, tá com a Ju e com os meninos, com a Lara, com o Euler Neto e com o Luca, e tá com os meus amigos, né? E trabalhando. Sim. Porque aí era uma outra fase, as coisas ficaram mais caras, né? Eu precisava de uma estrutura bem mais próxima do hospital, porque ele ficava muito cansado, principalmente quando a quimioterapia era intratecal.
Então, a gente conseguiu um local que ele ficava a 300 metros do hospital e a 250 metros do ambulatório. Então, era um negócio muito... Era um L. Né? Ou ele descia para o hospital ou ele ia para o ambulatório. Né? E nessa época, olha, o seu Elan, que é um amigo nosso de São Paulo que nos levava e nos trazia com todo amor e carinho, foi fundamental. Ficava no hospital com o João quando eu tinha que resolver outra coisa. O tio Marcos, que é o tio da Juliana, né, com a tia Vilma. Um dia fixo de ficar no hospital com o João. Né? Que legal. A Lila, a Eliane, que eram nossos funcionários, iam para Campinas para ficar uma semana, para ficar 15 dias, às vezes ficar até mais tempo, para dar conforto para o João. Sabe, então a gente teve tantos anjos na nossa vida, sempre. Né? Os meus pais, os pais da Ju. Né? Então, assim, a gente sempre estava muito unido. Né? Obrigado. E o esporte era aquele momento que eu tirava para não chorar na frente de ninguém. Entendi. Né? Que era o momento que eu tinha que explodir e eu não podia fazer isso na frente de ninguém, porque eu não podia mostrar fraqueza. Sim. Então, eu me fortalecia correndo e eu extravasava correndo. Né? Então, era um momento legal. Meninos, pra gente vir fechar o livro, Richard, dá pra botar a primeira foto só, Richard? A gente vai falar aqui o capítulo 9. Cara, pô, bicho. Essa foto é emblemática. Olha, quem estiver assistindo a gente, capítulo 9 começou... Eu tava ali no triatlon, estava começando, tinha feito as minhas primeiras provas pequenas e falei assim, agora eu vou, porque agora eu tenho jeito pro triatlon, né? Então eu vou pro triatlon. Almoçava com o Ayrton, almoçava com o Márcio, o Euler foi quem me apresentou todo mundo. E eu lembro que eu me inscrevi numa prova de triatlon, que era o Ironman de São Paulo, meio Ironman. Tudo preparado, bonito, treino, emagrecendo, tudo certo, e simplesmente veio olha a camisa. Covid. Eu vi quando ele veio com a camisa, eu falei, pô, que legal. Veio o Covid, fecha tudo. Aí vem a frustração, né? Vem a frustração. Não, e vem a resiliência de dizer assim, cara, desistir. Se não for agora, um dia vai ser, eu vou continuar. E eu lembro que a gente pedalava junto e corria, e eu ia lá pro prédio de vocês, sentava, eu e o Euler, a gente ia pedalar, e eu falando, putz, Euler, cara, que chato, velho. Pô, me preparando 3 anos para vir pro primeira prova. Aí o Euler falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, você não vai deixar de fazer, não? Legal. Aí eu falei assim, mas cara, fechou o negócio, assim, adiou, tá lá no site oficial. Ele falou assim, sem previsão, ele falou assim, não, você não vai fazer lá, mas a gente vai fazer aqui. E aí eu lembro muito bem que o Euler senta com a Ayrton e a gente vai conversar e fala assim, olha, a gente vai fazer 2 sprint triatlon, depois a gente vai fazer um olímpico e aí a gente vai fazer o meio. Então assim, tu vai fazer. Fazer uma crescente. A gente vai fazer uma crescente. E aí a gente veio treinando, a gente veio se organizando, a gente ia nadar lá no prédio de vocês, nós 3. Porque a Ponta Negra fechada. Tava fechada, a gente ia nadar lá, os 2 nadavam numa velocidade muito maior do que o meu, me esperavam lá no final pra gente começar o pedal. E aí a gente fez o primeiro olímpico, o primeiro Fast Triathlon, fez o segundo. Aí já tinha o Antônio Carlos no segundo. Foi, o Antônio Carlos já estava no segundo. Fez o olímpico. Isso. E aí a gente se preparou. E quando a gente foi se preparar, a gente começou o papel, bota tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem que fazer, tudo que tem que comprar. Não tinha só que preparar para competir, tinha que preparar a prova. A prova. Então, assim, a gente não tava lá só para pagar. Eu queria, velho, que tivesse só pago a inscrição e ter ido lá, mas a gente... tinha que comprar gelo, tinha que ver tudo, né? A gente era o organizador, né? E o atleta. Organizador e atleta, mas assim... Você lembra da mesa lá, te interrompendo, que tinha um elemento andando na mesa? A mesa tinha uma barata, cara. Abriu aquelas mesas portáteis, tinha uma barata lá, barata. Cara, limpa a mesa, porque tem comida pra botar aqui na mesa. A bactéria ficou doida. As bactérias. E aí, assim, esse capítulo, quando eu li, eu fiz parte disso. E pra mim, a parte maior, e que eu agradeço a vocês também, né? Primeiro, Euler, porque comprou a história.
E aí a gente foi fazer uma prova de meio Iron, né? Uma longa Na distância. verdade, No quintal de casa. No quintal de 113 casa. quilômetros, né? É. No quintal de casa. E com a família, com os amigos. Com a mesma estrutura que a gente tem. Deu Com a tudo mesma certo. estrutura, Local deu tudo do certo. Eu Os lembro que batedores os oficiais. batedores oficiais de carro. Eu sinto falta disso, viu, gente? Eu acho que era uma coisa que A gente vai teria que voltar. Tem que fazer O de Fazer novo. Márcio. Porque assim, essa foto aqui, na realidade, ela é emblemática. O Antônio Carlos não coube hoje aqui, mas em dizer que assim, quando a gente quer, a gente faz. Faz acontecer A literalmente. gente faz acontecer, a gente Não não só precisa no treino, esperar né? de ninguém. Sonha, acredite e realize, Sonhou, acreditou e os três realizaram juntos. E o Antônio Carlos aqui também, um Comprou grande ideia. parceiro, né, cara? E a gente conseguiu fazer. E essa foto foi dos 4 que se dedicaram para fazer e fazer, né? Para fazer acontecer e participar Exato. também. A único adendo que eu sempre brigo com o Euler, sempre dizer assim, aquelas reuniões sábado, domingo de tarde. Não, domingo de tarde. Pô, não tem cara. outro horário, né? Não tem outro horário, era o horário Lá na Tortas e na Tortas, Torta e a tudo, gente com meus organizando. moleques, a Organizando. gente Café, organizando, né? Era. E Quem esse vai ficar daí, com isso, quem vai ficar com aquilo, tu resolve isso, eu resolvo aquilo. e essa divisão, né? Você compra isso, você compra É. aquilo. E assim, cada um o que é vai legal comprando. disso tudo é essa organização, né? A gente pensou, a gente botou uma meta, Planejou. tinha que ser tal dia, aí planejamos para aquilo, organizamos, detalhamos e executamos. Então a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, tá É vendo? isso. Agora, Richard, por favor, para a gente fechar o livro, os próximos capítulos. próximas fotos. Porra, Cara, como é que. Ayrton, como é que foi pra Florianópolis. você? Me conta essa história aí, cara. Como é que foi pra você estar aí, bicho? Florianópolis 2022, né? Nós tínhamos. Essa prova vai acontecer em 2020, mas aí tudo fechou e a gente Isso. foi adiando. Vai ser em Acho que novembro. 2021 também não teve, né? Vai Não, ser em não 2021. teve. Não, é. E a gente conseguiu realizar em 2022. Essa prova aconteceu depois de estar 6 anos sem fazer prova full, porque a última está sendo 2016, e depois dali eu entrei assim numa espécie de depressão pós-Ironman, alguma coisa. Eu estive envolvido com a Olimpíada, com algumas coisas, e eu não consegui mais treinar, eu não consegui mais participar de prova. E aí você ficar longe, você ficar distante de fazer prova, mesmo que sejam curtas, você vai se desmotivando. E o Euler começava, não, bora para tal prova. Eu disse, eu não vou. Bora para tal prova. Euler, eu não vou para a prova grande. Se eu for para a prova grande, eu vou desistir. Eu não vou conseguir executar. E a gente ficava nessa brincadeira. E aí o professor começou a soltar a piada. Poxa, cadê o Euler? Onde é que ele está? Pô, ele se inscreveu e não foi. Ele se inscreveu e não foi. Ele te deixou na mão. Ele te deixou na mão. Aí apareceu uma outra lenda, né? Então essa prova ela teve essa significância, né? A gente conseguiu fazer, foi o meu retorno às provas de longa Grandes, distância. né? Mas claro olha, que antes a gente tinha feito o nosso nós simulado, fizemos. né? Não, mas eu já olha tava lá. motivado. Nós fizemos juntos, eu e o Ayrton, nós fizemos 2010, 2010, nós fizemos 2016, 2015 2015 e aí 2022. 2022. Mas 2014, que tinha sido o meu melhor tempo até então no Ironman, ele me inscreveu e não conseguiu se inscrever, mas foi para a prova. Legal. Então, assim, das 20 provas que eu tenho de distâncias Ironman, sendo meio Ironman 16 e 4 fulls, das 4 distâncias grandes, o Ayrton estava em todas. Então, Isso. E aí você lembrou um detalhe, realmente nós fizemos Fortaleza 2015, 15, né? Em 2016 nós estávamos inscritos, que a gente fez uma brincadeira. Ele disse assim, vamos fazer Fortaleza? Eu disse, não, vamos fazer Floripa. Então é o seguinte, tu faz Fortaleza comigo, eu faço Floripa contigo. Então tá Legal, ótimo. cara. A gente se inscreveu para fazer Fortaleza 2015 e nos inscrevemos em 2016. E aí, antes da prova, eu tive uma lesão de de joelho. joelho, ele não pôde Eu ir. não fui para Fortaleza no ano seguinte. 16. Quer dizer, cada ano um furou com o outro. Tu não conseguiu. Ele não conseguiu em e tu não conseguiu 2014 e correr. eu não fui em 2016, Foi mas ele, foi foi por direto. lesão em Isso, 2016. aí o professor começou com essa brincadeira. Pô, ele se inscreve, não vai. Não vai. Pode, tá. E aí, essa prova aqui, ela tem muitos resgates, sabe? Aham, E o resgate maior, assim, foi o resgate familiar. sim. Nesse momento, assim, eu e a Ju já totalmente estabelecido como família, nossos filhos todos lá. A Lara, por acaso... Ó, essa aí é a foto que...
é emblemática, né? Eu e as mulheres da minha vida, falta a minha sogra, né? Eu acho que tem uma foto com a minha sogra, aqui eu e os homens da minha vida. Sim. Né? E ali das mulheres da minha vida estava faltando a Lara, porque a Lara tinha uma prova Na faculdade. na faculdade, não dava para faltar. Uhum. E assim, ó, primeira vez que o João Vitor tinha ido para uma prova de Ironman. É, Porque cara. a Lara, o Luca e o Euler Neto tinham participado 2014. em 2014 com a minha prova em Floripa. E a minha sogra, assim, a pessoa com uma vida maravilhosa, só felicidade, só alegria. Eu não me lembro de nenhum. Só o primeiro Ironman, que foi a Juliana sozinha comigo, mas todos os outros, dali para frente, inclusive as provas pequenas, a minha sogra sempre estava. Acompanhou todos. Nessa Era a prova. maior torcedora, Era a maior gritava torcedora, toda desengonçada, toda desafinada. Aí falava em inglês, He's Ironman, sei lá. E ela chegou nesse. Ela sempre fazia meu café da manhã para as provas, né? Os nossos cafés. E ela chegou 2 horas da madrugada de Portugal. Ficou acordada até as 4 para fazer o nosso café do dia da prova. Para garantir que vocês fossem Para assistir a largada. E a minha sogra me acompanhou até os últimos momentos da prova, estava lá debaixo de chuva toda molhada, gritando o dia inteiro. Gritando o dia todo, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai estava chovendo muito, foi para casa. Dessa vez o pai do Ayrton não pôde ir, ele está num outro plano também. Ele assistiu do céu. Assistiu do céu. E agora a minha sogra está assistindo do céu esse podcast, porque eu acho que de todas as pessoas que me incentivaram ou que sonharam comigo os maiores sonhos, ela era a que mais sonhava comigo. Ela comprava meu sonho. Ela comprava o sonho. Então vamos lá, só para finalizar, tem o último vídeo que é o vídeo da chegada. Tá sem áudio. Não, tá bom, deixa sem áudio mesmo. Então esse daí tá eu chegando, depois do meu primeiro Ironman, 12 anos mais velho, eu baixei 1h40 o meu tempo. E nessa chegada aí, nós iríamos chegar juntos, né? Porque nós estávamos correndo e assim, eu sempre... mudar como o percurso do Ironman foi modificado e ficou até melhor. Então, eu sempre a gente se via em alguns momentos. Passando. Das Búzios. E na última volta, assim, chuva, vento, aí eu falei, olha, cadê o Euler? Ele tá vindo, avisa para ele que eu vou esperar por ele. Só que quando a gente passou nessa Búzios, eu saí andando durante muito tempo e eu não consegui cruzar com ele. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ele se atrasou. E aí eu passei a correr e a gente não cruzou. Não cruzou. A tendência era essa. Na verdade, foi o seguinte, ó. Essa prova era assim, eu sempre, com todo o apoio, né? Obrigado. Isso. Não vai dormir no sofá. Com todo o apoio da família, com todo o apoio dos amigos, com todo o apoio da minha equipe toda cirúrgica, com patrocínio do hospital, assim, de camisa, né? Foi uma prova muito legal nesse sentido, assim, de todo mundo estar me abraçando. Meus pais, minha sogra, meus filhos, minha esposa. Essa prova, ela foi fundamental porque me mostrou que, independente da idade, se você sonhar, tirar da cabeça aquilo, escrever num papel, deixar aquilo concreto, te inscrever para a prova, planejar, te organizar, bicho, tu vai conseguir conquistar. Tu vai conseguir. E tu imagina, eu 12 anos mais velho do meu primeiro, que foram os 10 anos do Ironman Brasil, e aqui a gente estava comemorando os 20 anos, a 20ª edição. Eu consegui baixar mais de 1h40 o meu tempo. Isso não tem preço. Queria agradecer aqui também, gente, ao Márcio Soares, que é o meu técnico desde 2006. São 17 anos aí de uma amizade. Agradecer aqui muito a amizade do Ayrton, que em todos os momentos assim mais cruciais das provas mais longas, era aquela pessoa que estava me enchendo o saco. Faz isso, faz aquilo, não perde isso, não perde aquilo. E em retribuição, a gente nessa última prova fez fisioterapia, fez hidratação, fez nutrição,
fizemos os treinos todos, companheirismo. E você, meu caro, que é um idealizador e um sonhador também, e que busca seus ideais, isso não tem preço. Então, gente, ó, sonha grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas tira do papel, bicho. Se tu disser, não, amanhã eu começo, terça eu começo, bicho, começa hoje. Eu vou começar hoje, vou correr 10 minutos, vai lá e corre, amanhã tu corre 11. E eu falo para todos os meus alunos, para meus filhos, eu falo isso todo dia lá em casa, a gente tem que ser 1% melhor a cada dia. Então, pessoal, se vocês quiserem aprender um pouquinho de administração de tempo, um pouquinho de relação familiar, um pouquinho de disciplina, de determinação, de garra, de conquistas, vitórias pessoais, vitórias familiares, vitórias de trabalho, leiam aí depois dos 10 quilômetros que vocês vão sair energizados. Então, assim, eu me sinto motivado, disciplinado, determinado, incentivado e energizado. Esse é o meu mantra. Meninas, vamos lá acabando. Já passamos mais de 1 hora desse Jeff Podcast Clube do Livro. Tá lá. Olha, na Amazon vocês podem procurar depois dos 10 quilômetros. Euler Ribeiro Filho, meu amigo, muito obrigado por tudo. Ju, muito obrigado. Ayrton também. Até a próxima Jeff Podcast.